pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que vai jogar no próximo final de semana no Terrão. Vamos passar limpo também o Terrão, começando no próximo sábado. E no futebol brasileiro, o destaque é a Série A, mais uma rodada da Série A, que consagrou o Flamengo como líder dessa rodada. Vamos falar de Copa América, a estreia do Brasil hoje, eita, 10 da noite, a estreia da seleção brasileira na Copa América. O Uruguai estreou ontem, teve gol do Vinha. E a gente vai falar também de todos os jogos que aconteceram aqui, lógico, na Eurocopa, tá finalizando, já 2 grupos fechados. A gente vai fazer o raio-x aqui da Eurocopa que com requintes e crueldade, acabou o jogo da Itália no último lance. A Itália acabou classificando para a próxima fase. A gente vai falar muito dessa competição. Essas competições da UEFA, Eurocopa, da FIFA também, a Copa do Mundo, sempre começam no mata-mata. Mas tem alguns jogos, alguns grupos que acontecem na última rodada, né? Porque a Itália, caso perdesse o jogo hoje, iria ficar no aguardo de se classificava ou não, mas acabou ganhando no último lance, numa emoção muito grande da azurra do time italiano. Nosso programa acontece na segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Será Flá 79, o canal BC, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouco mais cedo, porque tem treino dos veteranos na Areninha a partir de 6h40. Então, às segundas-feiras a gente faz um pouco mais cedo e às sextas-feiras a gente faz no horário normal. Já no início do programa, Brasil, boa noite, o destaque inicial do Juan, boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai justamente para a Copa, que hoje tivemos uma certa aula para França e Holanda, aquele jogo xoxo. Hoje sim tivemos, agora a Eurocopa começou de verdade, agora há pouco, não faz nem 10 minutos, a Croácia estava ganhando da Itália de 1-0, só que aí veio um gol no último lance e colocou a Itália nas oitavas de final, eliminando a Croácia, que foi terceira colocada, mas não tem chance, porque todos os terceiros colocados já têm pontuação maior que ela, então está completamente eliminada. No grupo A, a gente teve a classificação da Suíça, da Alemanha e da Suíça, e a Hungria ficou em terceiro, esperando o resultado. A Escócia foi eliminada. E no grupo B, a gente teve a classificação da Espanha, que massacrou todo mundo, não deu chances, e a Itália como segundo colocado, a Croácia em terceiro, só que não se classifica, e a Albânia, que foi bem, a Albânia do Silvinho, para o grupo que caiu, conseguiu ainda fazer um ponto, o que é meio contraditório, porque a Croácia era um time muito melhor, e também foi um dos motivos de não ter conseguido se classificar, né? Porque chegava nesse jogo vindo de um 3-0, mas podia muito bem ganhar da Albânia, só que acabou empatando, e isso custou a vaga mais para frente. Se caso tivesse ganho da Albânia, era só empatar. O empate hoje estava classificado as duas seleções. Então, vamos, Juan, o nosso programa muita informação e pouca enrolação. Começando o futebol amador, o Cruzeiro treinando na Areninha, visando as próximas competições. O Cruzeiro que está nas oitavas de final do Terrão. O Terrão que começa o mata-mata no próximo sábado. O Juan vai atualizar os jogos do final de semana, né? A gente sempre, cada semana, a gente vai atualizar, e temos os jogos dia 29, também conhecido como próximo sábado, e também domingo, o jogo do Cruzeirão da Massa, Juan. PSV da Lagoa contra o Bahia no sábado, no domingo, Cruzeiro do Barro Preto contra o São Gonçalo de Mutambeiras, já no dia 6. Ok, Juan. Então, nesse final de semana, só esses 2 jogos, né? Então, mata-mata, o PSV da Lagoa do Serrote contra o Bahia Esporte Clube. Esse jogo é no sábado, a partir das 14 horas, e domingo é a vez do Cruzeirão contra o São Gonçalo da Mutambeira. Esse jogão, com certeza, todos os dirigentes, mandar um abraço para os dirigentes, jogadores, torcedores do Cruzeirão, que vão se deslocar até Santa Rita nesse grande jogão de bola. Acredito que vai ter cobertura da TV FP Esporte. Não sei se a turma do bate-bola vai participar, com certeza no programa de sexta-feira a gente atualiza isso. Lembrando que o Cruzeiro treina na Areninha, e vem aí, Juan, o campeonato aqui da Areninha, o primeiro campeonato da Areninha aqui no Barro Preto. A organização é do compadre Elcio, turma do Cruzeiro. Já tem 20 times inscritos, né?
esse número, Juan, eles pode ter alteração, mas o fato é que já está registrado 20 clubes nessa competição a partir de agosto. Mandar um abraço para o meu amigo, gente da melhor qualidade, torcedor do Mengão, o Regis Pereira, tá certo? Um abraço para ele que está, com certeza, vibrando com o momento do Flamengo, muito embora o Flamengo não venha jogando aquele futebol que a gente espera, mas está desfalcado. O importante nesse momento é pontuar, e o Flamengo tem pontuado muito, tem pontuado bastante, e a gente vai, com certeza, já falar da Série A e destacar, lógico, o momento do Flamengo. O Flamengo é líder da primeira divisão do futebol brasileiro. Então o Reginho é torcedor do Mengão e sempre interage lá no grupo, sentindo falta do Reginho no grupo. O Reginho agora não está mais participando como participava antes, mas a gente sempre está lá no resenha. Hoje o Dorival vai ter o teste de verdade dele. Não, o teste de hoje do Dorival não existe, né? No teste não, vai ser o primeiro jogo assim, valendo mesmo. Mas assim, a gente torce mais pela seleção, o Reginho que torce mais, gosta do trabalho do Dorival, mas no jogo de hoje não é teste, né? O jogo de hoje é apenas uma formalidade. O teste vai ser lá para as semifinais. As semifinais é que começa a Copa América e a gente vai ficar atento desse jogo da seleção brasileira. Juanzinho, ainda no futebol amador, vem aí a segunda Copa Society na Arena Juremal, Juan. Arena Juremal que tem os grupos, Juan. Saiu o sorteio, os grupos, Juan. Os grupos, chave A, chave B, chave C e chave D, Juan. Na chave A tem o Juventude do Pajeú, o PSG de Caxias e o PSV da Lagoa do Serrote. Na chave B, Vila Nova do Tabuleiro do Gado, o Fazenda Nova e os Amigos do Kleber, é o time do Kleber. Na chave C, o São Paulo Tabuleiro do Gado, o Barcelona do Chinelo e os Amigos do Hernando. Na chave D, o São Caetano, o Cruzeiro do Barro Preto e o Fluminense. O Cruzeiro que vai participar junto com o PSV da Lagoa. Juan, esse Fluminense, acho que deve ser o Fluminense do Riacho Fundo, tá certo, Juanzinho? A premiação dessa competição, Juan, que tem a organização do meu amigo Ivanaldo e do Kleber Carneiro, é R$ 1.500 primeiro colocado, mais troféu, segundo R$ 1.000 e troféu, terceiro colocado R$ 500 e um troféu, quarto colocado R$ 300 e um troféu, o artilheiro R$ 100 e um troféu, o melhor técnico R$ 100 e um troféu, o goleiro menos vazado também R$ 100 e um troféu. Essa competição que já tem data, Juan, O Juan vai atualizar os jogos de abertura, Juan, abertura que acontece no dia 20 de julho. Dia 20 de julho é a abertura, Juan. Dia 13, né? Pronto, a gente tem dia 13. Dia 13, Juan, abertura a partir das 16 horas. Vai ser o Vila Nova, Tabuleiro do Gado contra o Barcelona da Fazenda Nova. Esse é o jogo das 16 horas. E um preliminar. E 18 horas, o principal, o Juventude do Pajeú com o PSV da Lagoa do Serrote. Tá aí, o PSV da Lagoa do Serrote também participando dessa competição. No dia 20 é a vez do Cruzeirão estrear. Dia 20 de julho, Juan vai atualizar os jogos do dia 20, Juan. Dia 20, preliminar às 16 horas, São Paulo Tabuleiro do Gado contra o Barcelona do Chinelo. E às 18 horas, o principal, que é o São Caetano contra o Cruzeiro do Barro Preto. Juanzinho, tá aí. E esse São Caetano, que é o São Caetano de Cacibas, que se eu não me engano chegou na final do passado. Juanzinho, tá aí. Essa competição a gente sempre vai atualizar bons times, bons jogos, e dessa vez o Cruzeiro vai participar lá. Lembrando que lá, a areninha lá, Juan, ela não é só site, mas lá na Arena Juremal tem iluminação. Então, por isso, os jogos às 4 da tarde, o primeiro jogo, e o segundo jogo às 18 horas. A gente vai sempre estar trazendo os jogos e também os resultados dessa competição. Tá certo, Rosinho? Falar nisso, a Copa Regional da Lagoa do Serrote, a 12ª que está a 17ª, né? 17ª, mas acho que é a 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para o meu amigo Lourão, Albeci Ripardo, ele Relações Públicas dessas competições que acontecem na Lagoa do Serrote. Já houve sorteio, e o PSV da Lagoa do Serrote pegou o Arco da Aliança, o CRB pegou o São Paulo, esse CRB é da Boa Vista, e o São Paulo é do São Bento. O G9 pegou a equipe do Baixada e o Real Madrid pegou o Santa Rita Cícero. Lembrando que todos esses times estão classificados primeiro e segundo colocado. Só o Boa Vista, Juan, que não classificou o segundo, e o Santana acompanha a equipe
do Boa Vista. E a gente teve amistoso na Lagoa do Serrote contra o São Paulo do Sapão. O aspirante foi 2-0 para o São Paulo. Já o primeiro quadro foi 2-0 para o PSV da Lagoa do Serrote. A Lagoa do Serrote que está ganhando uma areninha para a galera jogar bola. O nosso assunto agora é Série A do futebol brasileiro, Juan. Rodada completa que começou com a derrota do Botafogo, que era vice-líder, né? Aliás, era o líder, né? O Botafogo era o líder. E a gente teve também, Juan. Aliás, o líder era o Flamengo, né? O Flamengo quando ganhou do Bahia na liderança. Então, mas o Criciúma tirou a chance do Botafogo. Exatamente, de dormir na liderança. E fechou ontem com o jogo do Galo contra o Fortaleza. Vamos atualizar todos os jogos de destaque. Mais uma vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Depois que o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo no ano passado, aquele 4-1, já são 9 jogos com 8 vitórias do Flamengo. O Criciúma fez 2-1 na equipe do Botafogo e tirou a chance do Botafogo de dormir na liderança. O Grêmio perdeu de 1-0 para o Internacional e só não foi mais porque a trave estava salvando. Cuiabá fez 0-0 com o Atlético. São Paulo perdeu de 4-1 para o Vasco, que perde de 6-1 para o Flamengo numa semana e na outra faz 4-1 no São Paulo. Isso é Brasileirão. Lembrando que o Vasco perdeu o treinador, Juan, e tudo indica que o próximo treinador do Vasco seja o Roman Dias. O Roman Dias que estava no Vasco e caiu justamente naquela goleada do Vasco por Criciúma. O Pedrinho gosta muito do trabalho dele, tem algumas resistências dentro do Vasco da Gama, mas tudo indica que seja ele para a sequência da competição. O Atlético Paranaense com o Corinthians, o Fluminense perdeu de 1-0 para o Flamengo, com um caminhão de chances. Se fosse uma goleada, ninguém iria estranhar pelo que foi o jogo. O Bahia 4-1 no Cruzeiro, que começou ganhando, mas não segurou. O Red Bull Bragantino 2-1 no Vitória de virada. Palmeiras 3-1 no Juventude, fazendo uma boa campanha. O Atlético Mineiro 1-1 com Fortaleza. Ô Juan, só lembrando que o Atlético Paranaense perdeu 6 pontos nos últimos 3 jogos. Ele estava ganhando do Flamengo no finalzinho, muito embora ele não merecesse aquele resultado. O Flamengo empatou, show de bola em cima do Botafogo, teve ganhando até o último minuto, deixou empatar. E ontem estava ganhando do Corinthians nos minutos finais e deixou empatando. Com isso, Juan, o técnico Cuca pediu demissão, não é mais treinador do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que justamente tem 3-1. 3-1-1. Exatamente, na sequência. Então o líder é o Flamengo, 24 pontos em 11 jogos. O segundo é o Palmeiras, com 23 também em 11 jogos. O Bahia é o terceiro. Que campanha do Bahia. O Bahia é o terceiro também com 11 jogos, 21 pontos. O quarto é o Botafogo. O quinto é o Atlético Paranaense. O sexto é o Red Bull Bragantino. O Internacional, Juan, está na 7ª colocação, mas tem 2 jogos a menos. Caso ele ganhe esses 2 jogos a menos, iria a 23 e ficaria brigando ali pela 2ª colocação, justamente com o Palmeiras. Então o Flamengo é o líder de fato e de direito. Não tem nenhum time com jogos atrasados. Caso ganhe os seus jogos, ultrapasse o time carioca. O São Paulo, o Cruzeiro aparece na 8ª, o São Paulo na 9ª. O São Paulo é o 9º colocado. O Atlético Mineiro é o 10º, Fortaleza 11º, o Juventude 12º. Juventude 12º, o Criciúma 13º, o Cuiabá 14º. E durou pouco, né? Mas a gente ainda tem lembranças do G4. O Vasco da Gama saiu da zona da degola, é o 15º. Tem um jogo difícil na próxima rodada. O Atlético Goianiense, fora do Z4, é o 16º, dentro da degola o Vitória, né? O Vitória que teve na lanterna, ganhou 2 jogos, empatou 1, mas acabou voltando. É o 17º, o Corinthians é o 18º, mesmo com empate. O Grêmio, preocupante a situação do Grêmio, tem 2 jogos atrasados, mas é o 19º, não consegue ganhar ninguém. Quer frequentar a Série B novamente. E o Fluminense é o lanternão da competição, campeão da América, na lanterna. A 12ª rodada, que acontece nesse meio de semana. O destaque é o jogo do líder, joga em Caxias do Sul, e também a equipe do Palmeiras vem à capital cearense enfrentar a equipe do Fortaleza. Vamos atualizar os jogos da 12ª rodada, 1/3 da competição, Juan. Cruzeiro com o Atlético Paranaense, o Botafogo com o Red Bull Bragantino, o Corinthians com o Cuiabá, o Atlético Goianiense com o Grêmio, o Juventude com o Flamengo, Internacional com o América Mineiro, Atlético Mineiro, o América está lá embaixo. Fortaleza com o Palmeiras, o Fluminense com Vitória e o São Paulo com a equipe do Criciúma. Juan, a Série B do futebol brasileiro tem rodada, a rodada está em curso, a rodada 11 está em curso, a rodada 12 está em curso. A gente teve alguns jogos, vamos atualizar os jogos que já aconteceram pela rodada número 12. Rodada de número 12, a gente teve o Vila Nova fazendo 1-0 no Goiás, que há pouco tempo era líder, mas frequenta a 7ª posição.
a Chapecoense perdeu de 2-1 para o Paysandu, Ituano 1-1 com o Brusque, com 2 golaços, assinatura, a bola foi seca e a outra fez uma curva insana. O CRB 1-0 no Guarani, que é o Lanterna, e o Operário, que estava jogando muito, acabou perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Surpreendente. E colado no Ceará. Surpreendente essa derrota do Operário, né? O Fantasma acabou perdendo. Então, o líder, Juan, é a equipe do América. O Avaí é o segundo, o Operário é o terceiro, o Vila Nova é o quarto. Mas esse G4, Juan, pode ter mudanças, porque só teve 5 jogos nessa rodada, não vai haver mais 5 jogos nesse meio de semana. Hoje não tem, por conta do jogo do Brasileiro, tem um jogo hoje. E os 4 jogos acontecem amanhã, então vai ter mudanças nesse G4 com certeza. O Sport, Juan, é o quinto, mas o Sport, ele pode, por exemplo, se ganhar o jogo de hoje, ele dormir na liderança. Então o Sport, em pontos perdidos, é o líder, né? Porque tem 19 pontos. Se ele ganhar o jogo atrasado em relação ao América, ele iria a 21. Então, de olho no Sport, né, que vem do empate fora de casa na Arena Castelão, contra o Ceará Sporting Clube. Então, o Santos aparece na 6ª colocação, o Goiás é o 7º, o Coxa é o 8º, o Mirassol é o 9º, o Ceará aparece apenas na 10ª colocação. Ou seja, vencer ou vencer. O Botafogo é o 11º, o Novo Horizontino 12º, o Paysandu subiu muito, é o 13º, o 14º é a Chapecoense, 15º é o CRB, saiu da zona da degola. A Ponte Preta é a 16ª, na zona da degola está o Amazonas, 17º, o Brusque, 18º, o Ituano, 19º, e o Guarani é o Lanternão, o Guarani, que não faz mal a ninguém. A rodada número 12 tem sequência, Juan, terminando. Tem o jogo do Sport hoje, mais 4 amanhã, para a gente finalizar a rodada número 12, todo mundo ficar com a mesma quantidade de jogos, menos o Esporte Clube do Recife. O Sport com o Novo Horizontino, Mirassol com a equipe do Santos, que emplacou 4 derrotas seguidas, está emplacado. O América Mineiro com o Avaí, a Ponte Preta com o Ceará, jogo difícil no Moisés Lucarelli, que o pessoal bem se lembra, foi um jogo completamente de se esquecer na temporada passada, e o Amazonas com o Coritiba. Pois é, Juan, então a Série C, Juan, que teve rodada, Juan. A Série C teve rodada. O Juan vai atualizar os jogos. Primeiro, Juan, atualiza os jogos, depois você liga o ventilador. O Volta Redonda, 1-0 no Caxias. São Bernardo perdeu de 2-1 para o Figueirense. São José perdeu de 1-0 para o Ipiranga. O Londrina, 1-1 com o Botafogo da Paraíba. E o Tombense deu uma trauletada na equipe do Florestinha, 3-0. Juan, com isso o Florestinha deu uma melhorada, mas o Florestinha acabou perdendo, né? Então a rodada número 10 ela está em curso. O líder é o Volta Redonda, voltasse é o líder, mas com 2 jogos acima do Atlético, que é o segundo. O Belo é o terceiro, o Botafogo da Paraíba. O 4º é o São Bernardo, o 5º é o Figueirense, 6º é a Ferroviária, 7º Londrina, 8º é o Ipiranga. Dentro da zona da degola, o Florestinha está fora, João. O Florestinha está fora, ele aparece dentro, apenas o Caxias é o 17º, o Sampaio Corrêa é o 18º, o CSA é o 19º e o Zequinha é o Lanternão da Série C. A Série C, Juan, que tem nesse meio de semana os jogos da 10ª rodada e um jogo também atrasado da 6ª rodada, Juan. O ABC com o Remo, a Aparecidense com o Náutico, são os jogos de hoje. Aí, no dia 26, temos Tombense com Caxias, que é um jogo atrasado devido às tragédias do Rio Grande do Sul, e continuação também da rodada 10, no dia 26, que é o Sampaio Corrêa com o Atlético Clube, o Ferroviário com a Ferroviária, Casal, e o Confiança com o CSA, e o ventilador está ligado para dar refrescar o ambiente e também espantar a Muriçoca. A Muriçoca hoje está complicada. Uma Série D, Juan, a gente teve alguns jogos e o Juan vai atualizar. A gente não teve rodada completa. Jogos no sábado, Juan. O Iporá perdeu de 2-0 para o Anápolis, Nova Iguaçu 1-0 no Itabuna, Novo Hamburgo perdeu de 1-0 para o Cianorte, Santo André 1-0 no Internacional de Limeira, Manaus 0-0 com o Manaus, Pouso Alegre perdeu de 1-0 para o Maringá, o São José 0-0 com o Água Santa, União Rondonópolis 1-1 com o Brasiliense, tem que subir esse ano, o Águia de Marabá deu 1-0 no Motoclube, Ipatinga perdeu de 4-0 para o Serra, São Raimundo 1-0 no Maitá, Portuguesinha do Rio 3-0 no Audax, o Rio Branco perdeu de 2-1 para o Trem, o Avenida 2-0 no Brasil de Pelotas. Jogos do domingo, a Avenida fez 2-0 no Brasil de Pelotas. O Clássico Gaúcho, o Real Brasília 2-2 no Misto.
Cascavel 1x0 no Concórdia, o Costa Rica 3x0 na Patrocinense, esse Luiz perdeu de 1x0 pro Barra, Tocantinópolis perdeu 3x0 pro River do Piauí, o Craque 4x1 no Capital do Tocantinópolis, Porto Velho 6x1 no Princesa dos Solimões. A rodada 10, Juan, ela está em curso. Aí a gente tem alguns jogos valendo pela rodada 10 e tem outras rodadas também, vão atualizar os jogos que faltam para completar e os jogos atrasados. Juan. Real Noroeste com rodada 10, Real Noroeste com o Democrata de Sete Lagoas, Santa Cruz de Natal com o Potiguar de Mossoró, Jacuipense com o CSE, o Fluminense com o Altos, Fluminense do Piauí, um clássico inclusive, o Asa com a Juazeirense. Também teremos jogo atrasado da rodada 8, desse dia 26, que é o São Raimundo com Porto Velho, São Raimundo de Roraima, no rodada 10. Também no dia 26, o Sergipe com Itabaiana, o Retrô com Petrolina, o Avenida com Hamburgo, jogos atrasados da rodada 3. Avenida com Novo Hamburgo e o Cianorte com o Brasil de Pelotas. E rodada 10, no dia 27 para fechar, o Iguatu com o Maracanã, o Maranhão com o Cametá e o América de Natal com o Souza, que só vai bem na Copa do Brasil. É a Série D do futebol brasileiro. O futebol feminino, a gente teve 2 jogos atrasados, né? Envolvendo os times do Rio Grande do Sul. O Santos fez 2x0 no Grêmio e o São Paulo fez 2x1 na equipe do Internacional. Com isso, o G8, Juan, tem o Corinthians na liderança, para surpresa de 0 pessoas. A Ferroviária é segundo, São Paulo é o terceiro, o Palmeiras aparece na quarta, Cruzeiro na quinta, Bragantino na sexta, o Flamengo é o sétimo, o América é o oitavo e o Grêmio é o nono, tá certo aí o G8, Juan. Aconteceu também, Juan, a segunda rodada da terceira divisão do futebol cearense, o nosso manjadinho, terceira divisão, bons times tradicionais estão jogando. O Juan vai atualizar o jogo da segunda rodada, lembrando que são 7 clubes. O Tianguá perdeu 2x0 para o Quixadá, o Itarema perdeu de 1x0 para o Aliança e o Terrimar perdeu 2x1 para o Sport de Moeiro. E eu tenho uma dúvida, desses 7 times aí, que você tem mais conhecimento que eu, um deles tem cearense? Não, nenhum tem, Juan. Lembrando, Juan, que o Quixinha, o Quixadá, o tradicional Quixadá, é o líder, 6 pontos em 2 jogos, 4 gols marcados, nenhum sofrido. O Sport de Limoeiro é o segundo colocado, 100% também de aproveitamento. A equipe do Aliança é o terceiro colocado e o Terrimar aparece na quarta colocação, o Crato na quinta, Tianguá na sexta e o Itarema é o lanternão da Série C cearense. Jogos da terceira rodada, Juan. Aliança com o Crato, Quixadá com o Terrimar, o Sport de Moeiro com o Itarema, que é interessante ver as últimas divisões do nosso futebol local. É sim, o nosso manjadinho que está rolando também o futebol sub-20. A gente teve jogos na quarta rodada, destaque o Ceará 8x0 em cima da equipe do Tiradentes. Pacatuba 2x2 no Horizonte, São Gerardo perdeu de 1x0 para o Juventus, o Acopiara 3x1 no Iguatu, o Icasa perdeu de 2x0 para o Crato, Santa Cruz Cearense 3x0 no Clube Atlético Cearense, que não é o Atlético, é o Clube Atlético. O Ceará 8x0 no Tiradentes e o Tirol 4x1 na equipe do Aliança. O Tirol, que é time de primeira divisão do nosso manjadinho, né, Juan? Acabou subindo, ganhou da equipe com o Cariri. Junto com o Cariri. O Cariri que é um time novo. Desbancou o Itapipoca e o Icasa. Juan, Copa América, o assunto é Copa América, hoje tem estreia do Brasil. Copa América começou na quinta-feira, 2x0 para a Argentina em cima do Canadá, a gente já mencionou, a gente já falou isso no programa de sexta-feira, mas sexta-feira a gente teve jogo melancólico, Juan. Foi o Peru com o Chile, 0x0, e no sábado o Equador perdeu 2x1 para a Venezuela. Surpreendente esse resultado. A possante Venezuela que vem jogando bem desde as eliminatórias, muito bom, provavelmente a melhor seleção da história, e o México 1x0 na Jamaica. Ontem a gente teve os Estados Unidos 2x0 na Bolívia, Uruguai 3x1 no Panamá, esse grupo que é apenas uma mera formalidade. E hoje a gente tem a Colômbia com o Paraguai, o Brasil com a Costa Rica nesse grupo que eu acho extremamente equilibrado. Esse grupo do Uruguai mais os Estados Unidos vão passar de passagem, né? Contra a Bolívia e a equipe do Panamá. E a Colômbia e o Brasil com certeza devem passar. A Colômbia mais de 15 jogos, não perde desde fevereiro de 2022 a equipe colombiana, quando que não esteve na última Copa, quando perdeu para a equipe da
da Argentina, tá certo, Juanzinho? Então vamos ficar atentos, acompanhar o jogo do Brasil, torcer pela uma vitória do Brasil. Certamente ganha e ganha fácil, porque não vai jogar contra ninguém, né? Costa Rica tenha santa paciência. Eurocopa, Juan. Eurocopa, no sábado, fechou o segundo jogo de todas as seleções. O Juan vai atualizar os jogos do sábado, resultado de sábado. A Geórgia 1-1 com a República Tcheca. Inclusive, eu divido opiniões. Qual que é a maior surpresa dessa Eurocopa? A Geórgia ou a Albânia? A Turquia perdeu de 3-0 para Portugal com um gol contra, que foi uma palhaçada. E a Bélgica 2-0 na Romênia. E o narrador pode dizer que narrou 3 gols do Lukaku e os 3 foram anulados. Juanzinho. Ontem, domingo, segunda, terça, nessa semana, durante essa semana, cada dia tem o fechamento de um grupo, e foi o dia de fechar o grupo A, são 6 grupos. Grupo A fechado, Juan, os resultados de ontem. A Escócia perdeu de 1-0 para a Hungria, a Suíça 1-1 com a equipe alemã. E hoje também teve fechamento do grupo B. Amanhã teremos os do grupo C. O resultado de hoje, Juan? Posteriormente do grupo E e F. O resultado de hoje foi a Albânia perdendo de 1-0 para a Espanha e a Croácia 1-1 com a Itália. Esse jogo muito emocionante. A equipe da Itália empatou no último minuto, no último lance. O Modric, né? Que aos 38 anos ainda... Ele perdeu um pênalti, só que logo em seguida... Aos 54 e aos 55 ele fez um gol. Esse gol que estava classificando a equipe da Croácia, porque classificam os 2 primeiros e são 6 grupos. Os 6 terceiros colocados, os 4 melhores terceiros colocados também classificam. Mas então, no caso, a Itália ficaria esperando a Itália, se tivesse perdido como 3 pontos, ela já passava a Hungria, precisava passar mais uma seleção. Como a Croácia só tinha um ponto, com o empate ela chegou a 2, já está automaticamente eliminada. Esse gol, Juan... E foi do Zakarni, o Calafiori achou o passe, achou o Zakarni sozinho, e ele meteu na gaveta do Ivanovic, do Ivanovic, eu acho que é o nome, Vivakovic. Coisa que nenhum jogador do Brasil conseguiu fazer. Ô, Juanzinho, essa jogada do Calafiori foi uma jogadaça, pegou no campo de defesa, foi passando, abriu, e o cara acertou um chute de bela feitura, de rara felicidade, no minuto 98. Então, foi uma comemoração muito empolgante da seleção italiana. Com isso, a Itália está classificada, Juan. E a gente vai ver os grupos, a situação dos grupos aqui, Juan, que já está fechado. Porque tem 4 grupos que ainda vai fechar, né? Ainda vai fechar os jogos. 2 amanhã e 2 depois de amanhã. Exatamente, no grupo da Alemanha. A Alemanha foi primeira colocada, vai ficar vai pegar, né, um segundo colocado. A Suíça foi o segundo. E a Hungria, Juan, vai depender dos outros resultados. Vamos ver. Agora, a Escócia está eliminada. Então, a Espanha é 100%. Não tomou gols, Juan. Não tomou gols. E é digna da melhor campanha, e não vai ter ninguém que vai passar, a não ser Portugal. Portugal não tem chance. Portugal não tem chance. Então, Juanzinho, com isso, a Espanha... ela tem 9 pontos, segundo a Itália, os 2 são classificados, e a Croácia está eliminada juntamente com a Albânia, tá certo? Então, desse grupo, não vai ter terceiro colocado. Vou mandar um abraço para meu amigo Daniel Rocha, um abraço para ele, toda a família do Daniel, o Daniel, que é um dos dirigentes do PSV da Lagoa do Serrote, um abraço para o Daniel, gente da melhor qualidade, torcedor do Mengão, ele que deve estar contente com a vitória do Flamengo, o Flamengo que jogou ontem e ganhou do Fluminense. Aí, Juanzinho, a gente vai ter amanhã o fechamento do grupo C. Do grupo C, lembrando que a Inglaterra é líder e o segundo, Juan, é a Dinamarca. A Dinamarca é líder. No grupo D, a Holanda está na primeira colocação, a França em segundo. Em terceiro está a Áustria. No grupo E, a Romênia é líder, a Bélgica está na segunda colocação, a Eslováquia está na terceira. Mas a Ucrânia também ainda tem chance. E no grupo F, Portugal é o líder, o segundo é a Turquia e a República Tcheca é em terceiro. Aí, nos segundos colocados, Juan, quem estaria classificando hoje? A Áustria, a Eslováquia, a Hungria e a Eslovênia. É o famoso se o campeonato acabasse hoje. A Hungria e a Croácia têm 3 jogos, ou seja, não podem mudar essa classificação. E também a Croácia já está fora, né? Então, e também não são necessariamente esses times aqui que podem se exatamente, a Croácia já está fora, então de República Tcheca, Eslovênia, a Eslováquia, a Hungria e a Áustria, 4 desses 5 se classificam. Mas não necessariamente serão esses, né?
Exatamente. Pode ser outros. Podem ser outros, justamente. Por exemplo, a própria República Tcheca. Exatamente. A própria Turquia, Juan, pode ficar em terceiro, não é isso? Sim. Ou seja, dos que estão certos, só a Croácia e a Hungria que estão nessa terceira colocação. Só que a Hungria está avançando e a Croácia já está completamente eliminada. O fato, Juan, é que amanhã nós temos a Holanda contra a Áustria e a França contra a Polônia. A Inglaterra contra a Eslovênia, a Dinamarca contra a Sérvia também. Exatamente. Lembrando que esse jogo da Holanda, esse jogo acontece às 13 horas, esse grupo, né? E o outro grupo acontece às 16 horas. E a mesma coisa na quarta-feira. Quarta-feira fecha mais dois grupos. Os jogos da quarta. Os outros dois grupos, que são a Eslováquia com a Romênia e a Ucrânia contra a Bélgica, que são os dois jogos do grupo E, e no grupo F, República Tcheca contra a Turquia e Geórgia contra Portugal. Juanzinho, tá aí. Passado a limpo, a Eurocopa. Lembra, já chega no final do bate-bola. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras. Segunda-feira a gente vai fazer um pouco mais cedo, porque tem treino na Areninha já, Juanzinho. A gente teve, Juan, mais um grande prêmio de Fórmula 1 no circuito da Catalunha, na Espanha, o grande prêmio da Espanha, e o Verstappen foi o líder, o Norris foi o segundo, o Hamilton em terceiro, o Russell em quarto, e o Charles Leclerc foi na quinta colocação. Nesse momento, Juan, o Verstappen é o líder com 169 pontos, o segundo é o Charles Leclerc com 138, o Norris com 113 é o terceiro, quarto colocado é o Sainz com 108 e o Sérgio Pérez é o quinto colocado no Mundial de Pilotos. Os construtores, a Red Bull está na liderança com 276 pontos, a Ferrari é segundo com 252, está bem próximo, a McLaren com 184 é a terceira, a Mercedes aparece na quarta colocação e a Aston Martin na quinta colocação. É a Fórmula 1, grande prêmio da Espanha no circuito da Catalunha. E hoje é o hino do Flamengo. O Flamengo é líder da competição. A gente vai finalizar com o hino do Flamengo. Mais tarde tem um jogo do Brasil. A gente com certeza vai trazer o resumão desse jogo no programa de sexta-feira e vamos acompanhar mais uma rodada da Série A. Destaque, né, para os líderes, né? O Flamengo é na liderança, o Palmeiras na segunda colocação. Os dois jogam fora de casa, né? Um joga em Caxias do Sul, no caso do Flamengo, contra a equipe do Juventude, e o Palmeiras visita o Fortaleza na Arena Castelão. Então a gente vai finalizar com o hino do Flamengo para homenagear os torcedores do Flamengo, e daqui a um pedacinho estaremos na Areninha. Semana de mata-mata no terrão, Cruzeirão da Massa jogando no próximo domingo, tá certo? Um abraço, até sexta-feira com mais um bate-bola. Fique com o hino do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nunca foi. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração.
consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Flamengo. É, ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou.